Olá, gente, boa noite. Meu nome é Rafael Araújo. Eu vim aqui apresentar um case de migração que eu comecei a fazer isso daqui já tem um tempo atrás. Eu já quero falar com vocês já logo de cara que a gente não vai apresentar código-fonte nesta apresentação. A gente simplesmente vai falar qual foi as técnicas que a gente usou para fazer essa migração. Portanto, se você estava esperando ver código-fonte, infelizmente dessa vez não vai ser possível devido ao nosso tempo também, né? E é muito assunto para falar. E vamos lá, vamos começar então com a nossa apresentação. Primeiro eu quero me apresentar aqui para vocês, que é a minha primeira vez no dia da CBR, e eu ajudo empresas a atingirem seus objetivos de negócio com o uso de tecnologia. Eu trabalho com Delphi já tem bastante tempo, uns 20 aninhos aí. E agora também eu ajudo desenvolvedores a evoluir tecnicamente e potencializar seus resultados, né? Do seu esforço. Que o grande problema do desenvolvedor é que ele faz, mas o trabalho dele não aparece no final das contas, né? E eu sou gerente de serviços na Embarcadero Professional Services, já tem 3 anos já que eu estou lá, e sou palestrante em diversos eventos. Como disse, é minha primeira vez aqui no dia da CBR, e, portanto, quero falar um pouco mais sobre mim para esse povo aí que talvez ainda não me conheça. Sou desenvolvedor já tem mais de 20 anos, e eu me especializei em migração de aplicação legada e desenvolvimento de solução distribuída. Então, desde o início da minha carreira, eu pegava lá as aplicaçõezinhas Clipper e trazia para o Delphi, e até hoje eu pego as aplicações mais antigas e trago para as versões mais novas do Delphi. E já participei de projetos em diversas áreas, como hospitalar, farmacêutica, supply chain, automação comercial, call center e logística. E o logística está aqui em negrito e em maiúsculo, porque é exatamente sobre um caso de migração de um software de logística que nós vamos falar aqui hoje. Ok, essa empresa que a gente fez esse trabalho se chama ActiveCorp, e ela faz software para transporte e logística, eu já tinha comentado isso daí. Apresentando para vocês a empresa. Ela foi fundada em 97 e ela é referência em software para logística e transporte. Ela já é referência nisso. Ela possui a solução para transportador e também para o embarcador da carga. Então, para a transportadora e para aqueles clientes também que embarcam carga, e existem grandes embarcadores no Brasil. E ela é sediada em Guarulhos, São Paulo. Aqui está o logo da empresa da ActiveCorp. Bom, e o caso que eu vou contar para vocês aqui, a historinha que eu vou contar, mineiro gosta de história, né, o Regis? O Regis não tá. Mas enfim, mineiro gosta de contar história, né? A história que eu vou contar. Ah, voltou? Então, mineiro gosta de contar história, né, Regis? Olha, que isso. É nóis. Eu esqueci de apresentar o Regis aqui, estou tendo a honra de receber o Regis para ser como convidado na minha palestra aqui, vai ajudar a gente a contar algumas historinhas para vocês aqui. Mas, enfim, essa história que eu vou relatar para vocês aqui aconteceu no ano de 2012. Vocês lembram desse filme aí? A capa desse filme? Era uma premonição maia. Enfim, como que estava o Brasil no ano de 2012? O Brasil estava crescendo a uma média nos últimos 5 anos, aí, 7, 8, 9, 10, 11, 4,5% ao ano, exceto pelo ano de 2009, que teve toda aquela crise de 2008, né, das hipotecas nos Estados Unidos, tem até filme disso também. O Brasil estava crescendo muito bem, o Brasil estava de vento em popa. Para você ver quanto tempo faz isso, olha só quem era o campeão brasileiro na época. Dessa foto aqui, quem vai gostar muito é meu amigo Landerson Gomes, né? Ele é tricolor. Mas, enfim, neste ano, a empresa ActiveCorp, ela colocou uma visão. Essa história que eu vou contar para vocês é sobre a visão da empresa. Ela colocou na visão dela, que visão a gente vê muito nas empresas por aí, mas geralmente é só um quadro que se coloca na parede, né? Mas quando você pega a visão, tira da parede e coloca realmente para fazer acontecer, você obtém muito resultado com isso. E a visão da empresa era ser um dos principais fornecedores de software para a logística até o ano de 2015. Ela havia colocado um prazo para atingir esse objetivo. E como estava a ActiveCorp em 2012? Ela tinha aproximadamente 150 clientes, transportadoras, tinha uma solução de transportes para transportadores baseada em Delphi 7, Client Server, e BDE. O sistema tinha mais ou menos 1.200.000 linhas de código, e a única documentação disponível era o código-fonte. E, claro, a cabeça das pessoas que estavam lá ainda, né?
E ela estava desenvolvendo uma solução para embarcadores, mas não estava concluída ainda. Era uma outra solução em outra linguagem que estava sendo desenvolvida. Esse era o retrato da Active Corp em 2012. A empresa estava tendo um crescimento, em média, de aproximadamente 40% ao ano. Então, em 2007 ela cresceu 32%, 24%, 2009 teve um pico de 73%. Enfim, a média dos últimos 5 anos de crescimento da empresa era de quase 40%. Nada mal, né? É um número bem bacana. Mas, porém, entretanto, todavia, o CEO da empresa, vocês vão conhecer ele mais para frente, ele tinha uma ideia, que não se pode fazer o trabalho de hoje com métodos de ontem para estar no negócio de amanhã. E pela visão da empresa, ela queria ser uma das principais, eu queria ser só mais uma, queria ser uma das principais fornecedoras de software para logística no Brasil. E o mercado do Brasil é bem concorrido, né? Enfim, colocou isso na cabeça, não se pode fazer o trabalho de hoje com métodos de ontem para estar no negócio de amanhã. E qual era o grande problema da empresa? A lucratividade. Por mais que ela tivesse receita, por mais que você tenha faturamento, o faturamento não é necessariamente lucro. Por quê? Porque o custo operacional era muito alto. Teve todo aquele crescimento a duras penas. Por quê? Você tinha uma grande dificuldade para instalar essa solução que eles tinham até o momento, para fazer o setup inicial. Como que você ia instalar no cliente? Então tinha um grande custo em cima disso aí, deslocar funcionário, levar horas e horas de consultoria para fazer a implantação do sistema, né? Vocês lembram muito bem que o BDS tinha que instalar máquina por máquina, né? Mas enfim, a implantação era demorada e custosa. Então, poxa, você tinha que... Todos esses motivos que eu já comentei. Suporte técnico com problema relacionado à infraestrutura do cliente. Bom, o que é isso? Quando você fala de transportadora, você pode pegar uma empresa grande, uma transportadora dessas grandes, enormes aí, ou você pode pegar uma transportadora pequenininha, que o cara tem 1, 2 caminhões e está lá puxando carga. E o servidor dele, você acha que ele tem data center? Não tem ar-condicionado? Não tem, o servidor é a própria máquina. Colocava lá o Firebird rodando lá e pau no gato. Eu até brinco, Regis, falo que o grande problema do Firebird é que ele é muito bom, né? Por ele ser muito bom, rodar em qualquer tipo de equipamento, ele dá esse tipo de manutenção para a gente, né? Porque, poxa, imagina só, a máquina do usuário, aquela que ele está trabalhando na mesa lá e chutando ela com o pé, aquela máquina é o servidor de banco de dados. Já viu isso, Regis? Não, aqui é muito comum. Eu tenho cliente de supermercado, tipo assim, 10, 15 caixas, que ele pega e compra um computador, sei lá, vai lá no Magazine Luiza, compra um computador e fala, esse aqui vai ser meu servidor, e bota o Firebird nele, porque a gente usa ele, e roda. Eu tenho um cliente que tem um Firebird rodando tem 10 anos, e não deu problema umas 2 vezes só, queda de energia. E o pior, né? Funciona, né? Funciona. Não, funciona. Então, o Firebird é muito bom e dá o problema de manutenção, porque, enfim, dá uma queda de energia, o banco dá uma crashada, então você precisa de fazer a manutenção. Às vezes você tinha que dar suporte, não necessariamente a problemas do sistema, você tinha que dar suporte à infra do cara, à infra do cliente. Então, isso consumia muito tempo. Isso é muito comum em empresa, em software house do porte, que usa o CBR, assim, no geral, né? Mas empresa software house é assim. Pois é. Mas então, aí também tinha um grande esforço para atualização de versão. Você imagina só, você tem 150 clientes, cada um com seu executável. Lá, como é que você faz para atualizar todo mundo? Atualizar e rodar script de atualização de banco de dados? Enfim, você tinha muito problema para você manter todos os clientes atualizados. E também tinha aquela treta, né? Quando você vai, lança uma versão, atualiza todo mundo, puxa, descobriu um problema na versão. Volta todo mundo, atualiza de novo. Enfim, era sempre um grande trabalho. E também eles usavam terminal server, porque, enfim, tem transportadores que tinha mais que uma filial, né? Então eu tinha que consumir essa informação. Então usavam terminal server, tinha problema com impressora, enfim, era mais problema do que solução o terminal server. E isso fazia com que a empresa não tivesse toda a lucratividade que, de repente, você olhando só o faturamento, você poderia sugerir, está faturando muito, então está lucrando muito. Não necessariamente. Bom, e qual foi o desafio que aí nossa equipe entra na conversa? Foi transformar esse sistema de offset legado Client Server BDE para o modelo SaaS. E nós começamos levantando os requisitos. Primeiro, oferecer software como serviço. Segundo, manter infraestrutura em nuvem.
Isso para quê? Para aumentar o valor agregado da solução, né? Porque você vai vender a solução falando para o seu cliente o seguinte: olha, você não vai precisar de ter infraestrutura, você não vai precisar de comprar servidor, você não vai precisar de ir lá no Magazine Luiza comprar uma máquina nova para ser seu servidor. Não, a própria máquina que você tem aí vai dar conta. Porque toda a infraestrutura vai estar em nuvem, em um ambiente controlado por mim. E também isso aumenta a percepção de valor para o cliente, né? Fala, poxa, daqui que bacana, né, cara? Eu vou economizar com infraestrutura e vai ter tudo em nuvem, backup por conta dos caras, tal. Então você aumenta a percepção de valor disso para o cliente. Distribuição facilitada, você precisa de facilitar essa distribuição, desse problema que eu comentei de atualizar a versão e deu errado, tal, esse tipo de coisa. E também isso é muito importante, o reaproveitamento das rotinas de negócio implementadas em outros produtos. Então, quer dizer, eu tinha rotinas dentro desse software, desse TMS, que ia ser consumida por outros aplicativos, como, por exemplo, esse do embarcador que eu acabei de comentar. Então, era um requisito que aquilo que fosse desenvolvido dentro desta solução pudesse ser reaproveitado. Os mesmos códigos pudessem ser reaproveitados por outra solução. Ok, vamos lá. A grande pergunta que se era feita na época, e acredito que muitos de vocês já se fizeram essa pergunta: devo permanecer com Delphi ou não? Delphi não morreu? Delphi não é coisa do passado? Devo permanecer com Delphi ou não? Enfim, a empresa já tinha 15 anos no mercado, essa solução ela já tinha bastante tempo rodada, né? A solução que estava rodando até então, essa com BDE Delphi 7, e o que a gente comentava na época era preservar o investimento. Ok, se a gente for pegar essa solução e for transportar para outra linguagem, cara, joga fora e faz tudo de novo. Mas se a gente fizer com Delphi, se a gente manter no Delphi, modernizando, claro, não é fazendo como se fazia no passado. Modernizando, a gente de fato ia conseguir ter um ganho e aproveitar, preservar esse investimento. O investimento que eu falo é tanto em grana, porque você gastou dinheiro para você implementar tudo aquilo, e também conhecimento, né? Você tem, dentro da equipe, muita gente que já domina a solução. Então, por dominar a solução, você teve um investimento para a pessoa ser treinada naquilo. E claro, né, também você tem lá o cliente lá que já está acostumado com aquela tela, quando você muda alguma coisa, sempre gera algum tipo de problema. Então, a palavra da ordem era preservar o investimento, e para preservar o investimento, vamos permanecer com o Delphi. Ok, qual que era o escopo? Nós tínhamos que migrar o sistema de Delphi 7 para Delphi XZ2, estou falando de 2012, tá, gente? Então, Delphi XZ2. Modernizar a arquitetura para modelo em camadas, utilizando Data Snap. Já existia REST na época? Já existia REST, só que não era tão difundido assim, né? O que se falava na época era DataSnap. Tinha sido acabado de lançar o DataSnap 2010, que tinha a independência do Complus, né? Então, o que era de mais bacana na época, que todo mundo utilizava na época, era o DataSnap. Por isso, a gente optou por esta solução. Refatorar funcionalidades essenciais. Por que refatorar essas funcionalidades? Tinha muita coisa que estava no sistema antigo, que estava funcionando, mas estava já meio que capengando. Falei, poxa, já que nós vamos ter esse trabalho, vamos refatorar algumas coisas, principalmente aquilo que é essencial para entregar um software novo de mais qualidade para o nosso cliente. Desacoplamento, ou seja, eu tenho que ter, até para ter o acesso, acho que é o próximo ponto, até para ter essa interoperabilidade, eu precisava de ter um certo nível de desacoplamento. Cada funcionalidade tinha que ser independente. Ok? E o projeto da solução. Isso daqui foi o projeto da solução. Antes, o que eu tinha, imagina só, eu não consigo dar zoom aqui, mas nesse quadrinho aqui embaixo aqui do transportador. Antigamente era só isso daqui. Eu tinha só o ActiveTrans e banco de dados. O projeto que a gente fez foi criar um servidor de aplicação. Neste servidor de aplicação tem um módulo de gestão também que fala se o cliente está adimplente, qual produto que o cliente comprou, enfim, algumas informações que vêm aqui do gestão. Tem o banco de dados aqui do cliente, esse banco de dados aqui é por cliente, e o gestão tem um banco de dados dele. Além disso, nós pegamos o módulo de cálculo de frete, e quem trabalha com transportadora, quem já trabalhou, sabe que cálculo de frete é o O do Borogodó, né? É algo muito complexo, são muitas variáveis.
E projetamos também o módulo de comunicação. Esse módulo de comunicação que faz os envios dos documentos fiscais. Aqui eu coloquei CTM, DFE, mas tem também nota fiscal eletrônica, porque quando você faz o transporte dentro do mesmo município, você precisa emitir nota fiscal eletrônica. E aquele software do embarcador, que era um software web, ele ia consumir o cálculo de frete, que eu comentei, é algo muito complexo, através de uma API. Talvez até o nome mais correto nesse momento aqui não seria nem usar o nome API, mas sim Web Services, que isso daqui foi feito com SOAP. Ok, desculpa, voltando aqui no slide, pegamos isso daqui, pegamos essa imagem, colamos no quadro e falamos, gente, isso daqui é Roma, aqui é a nossa Meca, digamos assim, nós pretendemos chegar ali. Então, esse foi o nosso objetivo, isso que foi traçado dentro da equipe de desenvolvimento. E hands-on, mão na massa. Gente, estava falando de um sistema de 1.200.000 linhas de código, um sistema todo acoplado, com SQL no meio do código, aquele monte de coisa. Como que você faz para comer um elefante? O sistema era um elefante, era enorme. Mas como é que você faz para comer um elefante? Cara, você divide em pedaços. Você pega partezinha por partezinha e vai fazendo que no final das contas você termina de comer um elefante. Ok? Mas dentro dessas partezinhas, que vamos chamar de atividades, como que a gente fez para classificar essas atividades? Primeiramente, fizemos aqui um quadrante, digamos assim, onde colocamos o valor para o negócio e a complexidade de desenvolvimento daquele requisito. Então, eu tenho o valor para o negócio e a complexidade para desenvolver. Esse gráfico, gente, eu aprendi um curso de análise de negócio com um professor que eu não me recordo o nome, mas se eu recordasse, eu falava dele agora, porque eu uso esse gráfico desde sempre, desde 2005, talvez, que eu fiz o curso com esse rapaz. Mas, enfim, as atividades foram classificadas como, se ela tem um valor alto e um esforço alto, eu entrego um valor alto para o meu negócio, mas a complexidade para desenvolvê-la também é alta, isso é um mal necessário. Cara, isso eu tenho que fazer, não tem como. Né? Aquilo que tem um valor alto para o negócio, mas um valor baixo, um esforço baixo, uma complexidade baixa de desenvolvimento, é o sonho. Quem dera se tudo fosse assim, né? Quem dera se tudo fosse facinho de fazer e entregasse um valor agregado alto para o meu cliente, né? Então isso é o sonho. Aquilo que tem valor baixo e esforço baixo são as bobeirinhas. Então aquilo que, é simples de fazer, é fácil de fazer, mas também, cara, não entrega muita coisa para o meu cliente. Então isso foi classificado como bobeirinha. E aquilo que tem um valor baixo para o meu negócio e um esforço alto, a gente chama de pesadelo. Por quê? Poxa, eu vou gastar um tempo danado para fazer um troço que não vai entregar valor nenhum para o meu cliente, eu vou entregar muito pouco valor. Cara, isso é um pesadelo, né? Eu acredito que muitos de vocês compartilham da mesma visão e já devem ter pensado em alguma coisa, alguma funcionalidade no software que hoje é um pesadelo para você. Só presta para dar manutenção, né? E, enfim, as atividades todas classificadas. Por onde a gente começa? Por onde a gente deve começar? A gente tem um certo delay entre o que eu estou falando e o chat, mas seria bacana vocês falarem aí alguma coisa, vou dando uma enroladinha aqui, para vocês falarem. Por onde que vocês começariam o desenvolvimento desse software? Pelo sonho, pela bobeirinha, pelo pesadelo ou pelo mal necessário, pelas atividades? Se vocês puderem mandar aí no chat aí por onde vocês começaram, seria bacana. Ô Regis, conta para mim, cara, e você teve experiência com alguma coisa assim de pesadelo, que a gente estava falando de manutenção, enquanto o povo fala aí por onde começaria o desenvolvimento desse software? Cara, já, sim. Já tive caso de pegar manutenção de sistemas onde, igual você falou, tudo misturado, tudo bagunçado, né? SQL junto ali, e sei lá, sem camada, sem nada, direto na base, e tem que fazer esse tipo de classificação, e aí você começa a tirar algumas coisas, e o cliente ainda vira para você e fala assim, não, mas isso aqui o cliente me pediu se eu tirar e tal. Mas, poxa, só dá manutenção, é para um cliente só, e aí começa, né? Legal. Sempre tem isso, né? Ah, mas o cliente pediu, né? O cliente sempre tem razão, né? Nem sempre, né? Nem sempre. Mas, nosso amigo Rodrigo Ricardo, ele falou que começaria pelo mal necessário. E o nosso amigo Marcos Boni começou pelo pesadelo. Gente, não tem fórmula certa, tá? Eu tô falando da forma que a gente fez. E, enfim, é um caso de sucesso, então eu não estaria contando aqui. Por onde que a gente começou?
Eu vou explicar o porquê. Começamos, deixa eu dar um clique aqui. Começamos pelo mal necessário. Por quê? Eu sempre viso aquilo que entrega mais valor para o meu cliente. O que eu tenho que fazer? Aquilo que entrega valor para o meu cliente. E aquilo, estou no começo do projeto, aquilo que entrega um alto valor, mas o esforço é alto, eu jogo para o início. Por quê? Porque você imagina só, se eu tivesse começado com coisinha pequena, quando chegar lá na frente sobra só as buchas para resolver, né? Sobra só as coisas complexas para fazer. Então, cara, é complexo? Tem que fazer? Já vamos fazer logo de uma vez, cara. Vamos pegar esse negócio e vamos começar a fazer de uma vez. Então, essa foi a lógica utilizada. Pega aquilo que é mais complexo e entrega alto valor e traz para o início. Ok, segundo passo, para onde nós vamos? Nós vamos para o valor alto com esforço baixo. Eu estou entregando valor. Nosso foco sempre tem que ser entregar valor. E quando eu falo entregar valor, não estou falando de solução tecnicamente perfeita, não, tá? Se for perfeita, ótimo. Mas eu estou falando de você atingir o negócio do seu cliente, fazê-lo ganhar dinheiro ou economizar dinheiro, ok? Então você começa pelo mal necessário, depois volta para o sonho. Terceiro lugar, vamos para as bobeirinhas. Então aquilo que é bobeirinha, você imagina só, aquilo tudo que eu comecei a fazer lá atrás, tudo que é complexo, já está pronto no meu software. E por último não, né? No terceiro passo fica as bobeirinhas. Aquilo que eu posso pegar um programador júnior, um cara que não é tão experiente assim, e colocar ele para fazer, né? Telinha de cadastro, código de inscrição, sabe? Esse tipo de coisa são as bobeirinhas. Coisa que é um esforço baixo, mas também não entrega muito valor. E por último, o pesadelo. Só que aí vem a reflexão, a coisa principal. Nós devemos fazer pesadelo? Cara, aquilo que não entrega valor para o seu cliente, cara, você não tem que fazer. Não adianta, você vai gastar um tempo danado para fazer o negócio, o cliente não vai ficar satisfeito, porque, cara, não entrega valor para o negócio dele. Então você vai cobrar um valor alto para fazer, o cliente não vai ficar satisfeito. Então, cara, é o tipo de coisa que se não agrega valor, se não entrega valor para o seu cliente, você não deve fazer. E assim fizemos. Muitas funcionalidades que tinha na versão antiga, nessa versão Delphi 7, elas não foram portadas para a versão mais nova, justamente por causa disso. Cara, o que isso aqui agrega de valor? De repente tinha coisa assim, olha, um cliente pediu, a gente fez, esse cliente nem é mais cliente e a solução está lá no sistema ainda só para dar manutenção. Então isso daqui foi descartado, não foi migrado. Beleza. Decidimos que vamos começar pelo mal necessário. Só que assim, eu tenho várias atividades dentro desse quadrinho aqui, dentro desse quadro de mal necessário. Por onde eu devo começar? Olha, eu comecei falando lá atrás com vocês que tinha o TMS do embarcador. Vou falar um pouco dele aqui agora. É uma aplicação web desenvolvida em outra linguagem. Nem vou falar o nome para não cometer heresia. Ele é focado em grandes embarcadores de carga, então quer dizer, empresas que contratam transportadoras. E o que ele faz? Controla os contratos e verifica os documentos de frete. Por exemplo, você falou que vai me cobrar um frete de São Paulo-Santos, sei lá, R$100 por quilo. O conhecimento que você me emitiu realmente está R$100 por quilo? Então, mais ou menos isso que faz o sistema, além de fazer a cotação do frete. Então, quer dizer, ele faz a cotação do frete, define qual é o transportador que vai transportar aquela carga, e depois que vem o conhecimento, ele bate uma coisa com a outra. Esse é o software. E era uma grande oportunidade de negócio para a empresa, e realmente foi, né? Isso é vendido como reduz de 3% a 6% o custo de frete que a empresa tem. Então era uma grande oportunidade de negócio. Você fala, puta, mas de 3% a 6% parece pouco. Parece pouco, dependendo do tanto que você embarca, do tanto que você contrata a transportadora. É um valor bem razoável. Então era uma grande oportunidade de negócio. E olha só, ele não tinha o cálculo de frete implementado. Por não ter o cálculo de frete, cara, essa era a prioridade zero. Eu preciso do cálculo de frete para sair oferecendo essa solução. Essa solução, sem o cálculo de frete, não adianta nada. Só que, olha, o cálculo de frete estava todo enraizado lá no Delphi 7, todo preso, todo acoplado lá com o Delphi 7. Portanto, o que nós fizemos? Isso aqui, gente, é um zoom naquela imagem que eu mostrei de todo o diagrama. Então, a gente pegou exatamente o cálculo de frete e a API dele para ser desenvolvida primeiro. Então, dentro daquilo que era mais prioritário, essa era mais prioritária. Começou a ser o desenvolvimento por aí, pelo cálculo de frete. E o que nós fizemos?
Primeiro, mapeamento de base de dados, né? ESIS, né? Fluxograma da rotina atual. Depois, análise de possíveis, porque não é porque está lá codificado que está de fato funcionando, que tem que ser assim. Então, foi feito toda essa análise do que o sistema fazia e como que ele deveria se comportar. Ok. Foi tudo dividido isso em classes, diagrama de classes. Próximo passo, implementação, testes e liberação para produção. Na verdade, é colocar no cliente já isso daqui, claro, nos clientes em um ambiente observado. Todo esse trabalho aqui durou 3 meses. Então, com 3 meses, a gente já estava com a rotina mais complicada do sistema já rodando no Delphi XE2 na época. Enquanto isso, né, a gente não estava trabalhando em uma frente só, as outras funcionalidades do sistema de alto valor para o negócio, só que da versão mais básica do sistema. Imagina que o sistema tem versão light, standard, full, enfim. Aquilo que era mais... Oi? Só te cortar, quantas pessoas envolvidas nesses 3 meses de desenvolvimento? 2. Desenvolvedor 2. Desenvolvedor 2. Ok. As funcionalidades de alto valor para o negócio mais básica, da versão básica do sistema, elas foram desenvolvidas em paralelo com outra equipe com mais 2 desenvolvedores, ok? E, na medida que elas foram ficando prontas, como elas eram menos complexas, não demoravam tanto tempo assim, elas já foram sendo disponibilizadas para a versão do Delphi 7. Como assim, Rafa? Faziam um executável, passavam um parâmetro para esse executável, e esse parâmetro chamava a tela nova. Então você imagina só, você tem um menu. Nesse menu que abria o FRM XYZ, ao invés de abrir o FRM XYZ, ele dava um shell execute no executável novo, passando um parâmetro. E aí ele abria a tela nova do sistema. Ok? As funcionalidades de baixa complexidade, aquelas digamos, as bobeirinhas, elas foram apenas migradas, não foram refatoradas. Cadastrinho simples, cara, pega ele, traz para cá, compila no XE2, faz, claro, né, substituição dos componentes de acesso a dados, faz compilar no XE2, deu certo, dá uma modernizada só na aparência, pau no gato. Então, essas de baixa complexidade foram apenas migradas. E olha só, no mesmo período, nos mesmos 3 meses, a versão light do sistema, que era a versão mais basiquinha, ela já estava disponível para ir para a rua. Bacana isso, né? Aí você vai me perguntar, tá, Rafa, mas não deu pau? Claro que não, gente. Deu tudo certinho. Funcionou tudo às mil maravilhas, né? Deu tudo certo, funcionou perfeitamente. Só que não, né? Deu pau pra caramba. Deu pau pra caramba. Claro que quando a gente coloca uma versão nova no cliente, primeiro que sempre há resistência, né? Do usuário, tudo. Mas mesmo assim, as funcionalidades, a migração foi muito grande, gente. Então, claro, com certeza que deu muito pau. Deu muito problema essa migração. E a estabilização dessa versão, ela durou mais 3 meses, mas pelo menos 3 meses para estabilizar essa nova versão. E enquanto isso, a gente, cara, foram noites e noites lá trabalhando para estabilizar esse troço e conseguir, de fato, oferecer uma solução de qualidade. Porque quando você faz uma migração assim, né, Regis, sempre tem aquela pergunta, né? Poxa, mas vocês atualizaram para colocar algo pior do que eu já tinha, né? E quantas vezes a gente escutou? No antigo funcionava. Você já escutou isso daí, Regis? Cara, não, demais. Principalmente quando a gente pega o sistema de outro fornecedor. Mas, se for olhar aí, 3 meses para fazer, mais 3 meses para estabilizar só 2 programadores, que isso é muito pouco tempo. Não, 2 programadores focados no cálculo de frete. Tinha mais 2 focados nas outras funcionalidades. Não, mas concorda comigo que são 4 pessoas só, é muito pouco gente para um trabalho imenso desse, né? Pois é, cara. Quando a gente conta a história assim, depois que passa o tempo, dá até orgulho. Ontem eu estava conversando com o CEO da empresa, eu estava comentando sobre isso com ele, ele falou, gente, mas me passa um filme na cabeça. E realmente. Mas vamos lá. Então foram 3 meses para estabilizar essa versão, a versão mais básica. E durante todo o ano de 2013, nós migramos as outras funcionalidades, as mais complexas do sistema. Então, foram 3 meses para fazer a versão básica, mais 3 meses para estabilizá-la, e durante todo 2013, a gente foi migrando as demais versões. Mas olha só, perceba que eu já tinha feito uma entrega.
Você já tinha uma versão básica entregue. Você não ficou aquele projeto de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos fazendo que não entregava nada. Não, por quê? Porque a gente começou por aquilo que dava mais valor. Então a gente já saiu e dessa forma você consegue ganhar as pessoas. Né? Problema, gente, sempre vai acontecer. Em qualquer lugar, sempre você vai ter problema. A diferença é como que você age quando você tem um problema. Então colocamos a versão, estava cheia de pau? Tava, cara, vamos resolver esse negócio, vamos resolver, trabalha, chegando no final das contas, o negócio estava lá. Você falou um negócio aí que foi interessante. Eu trabalho com a empresa da França, quando a gente começou o projeto aqui no Brasil, há 4 anos atrás, perdão, e eu tenho a mania de querer fazer tudo certinho, né? Aí o diretor falava assim, olha, entrega, eu sei que está acontecendo, eu sei que vai ficar bom, mas eu quero ver sair. Então, essa visão de valor pago, né, sendo retornado, né? Isso aí, antes feito do que perfeito, né? Ô, gente, vocês desculpem, eu tinha visto só 2 respostas aqui para onde começar, eu não tinha rolado a barra de rolagem aqui, ela me deu uma trollada. Eu vi que muita gente começou falando aqui também, tá? Mas vamos lá. E demoramos todo o ano de 2014. Não sei se eu falei aqui, Regis, mas enquanto você estava falando, eu pensei. Antes feito do que perfeito, né? Antes feito do que perfeito. Antes você entregar algo do que você ficar tentando enfeitar pavão. Né? O importante é ter a visibilidade do retorno, porque para nós, a gente está escrevendo, a gente está vendo, mas para quem paga a conta, ele não vê enquanto ele estiver na mão, né? É por isso que a gente fala de valor para o negócio, e não coisa de solução tecnicamente perfeita. Cara, se for tecnicamente perfeita, maravilha, mas o mais importante é o negócio, que afinal das contas é o negócio que paga nosso salário, né? Sim. Enfim, e demoramos todo o ano de 2014 para migrar os clientes antigos para a nova versão. Em 2015 já não tínhamos mais clientes na versão nova. E na versão antiga, desculpa. E, enfim, gente, foi duro, foi punk, mas conseguimos. E eu fico muito contente, fico muito feliz, de verdade, de hoje vir aqui estar compartilhando essa experiência com vocês, porque foi uma coisa que aconteceu lá atrás, né? E você relembrar tudo isso daqui é muito gratificante. Dando continuidade aqui, eu só passei por cima só do modelo da escritura, agora vamos falar de arquitetura. Por favor, vocês que são especialistas em Amazon aí, não me aperta muito não, porque eu não sou especialista em Amazon não. Servidores de aplicação redundante na AWS, agora eu estou falando mais a parte de infraestrutura mesmo. Tá? Então, tínhamos servidores de aplicação redundantes na AWS, com balanceamento de carga ativo. Então, quer dizer, você tinha 2 servidores, ele apontava 2, 3, 4, 10 servidores. Ele apontava o usuário para cada um deles e fazia o balanceamento. Instâncias entravam e saíam de produção automaticamente conforme a demanda. Isso quer dizer o quê? Eu vou te dar um exemplo bem básico. Tá? A gente configurou lá que quando a média dos servidores, média de processamento, ultrapassasse 50%, uma nova instância subia. E quando baixava de 40%, uma instância caía. Então, claro que fazia um range máximo de 5, mínima de 2, 2 porque se uma der pau, a outra está lá. Então, era controlado o ambiente, a elasticidade do ambiente dessa forma com ferramentas da própria Amazon. Fazíamos a instalação automática do certificado A1, ou seja, quando subia um novo servidor, o servidor vendia uma imagem. Eu não tinha o certificado A1 daquele cliente ali, era feita a instalação deles. Eu não coloquei na apresentação, mas depois foi um requisito de emitir documentos com certificado A3 também. E nós fizemos com A3 através de callback. Implementamos o CloudWatch para gravação de logs e exceptions. Então, quer dizer, qualquer exception que acontecia no sistema, pingava lá no CloudWatch. E mesma coisa para logs de sistema, utilização, tela que é usada, tela que não é, e por aí vai. E olha só que bacana, isso daqui é um grande diferencial. Uma versão, eu estou falando de serviços, tá? Aquela arquitetura que eu falei lá atrás, cada uma é um servicinho. Aquele serviço, eu tinha um por versão no servidor. Vamos supor, eu tinha 3 versões da rua, versão 1, 2 e 3. Só que eu tinha X clientes com a versão 1, Y clientes com a versão 2 e outros tantos com a versão 3. Eu tinha um único executável da versão instalado em cada servidor. Então, o meu servidor de aplicação, eu estou falando, ele tinha lá ele tem uma versão, um serviço da versão 1, um serviço da versão 2 e um serviço da versão 3. O cliente, quando ele ia se conectar, ele se identificava. E a partir desse momento que ele se identificava, a aplicação direcionava ele para o banco correto, para o banco daquele cliente. Ok?
Isso daqui é a estrutura da AWS. Então, tinha a internet lá do cliente, tem esse Amazon Route aqui no meio, estou dentro da AWS agora, na minha VPC, que é a rede privada, não é isso? Passava pelo Elastic Load Balance, que aqui, nesta parte que eu estou mostrando aqui para vocês aqui de WebTire, é onde tinha a elasticidade dos servidores através do serviço de auto-scaling, banco de dados usando Amazon RDS e Amazon S3 para você gravar informações como, por exemplo, o XML de transmissão do conhecimento, imagens de uma ocorrência de entrega. Então, tudo isso era persistido no Amazon S3. Essa é a estrutura da Amazon. E, claro, aqui embaixo também está o CloudWatch aqui para gravar os logs e exceptions. Ok? Essa é a estrutura da Amazon. Enfim, resultados. Quais foram os resultados alcançados com este projeto? Vamos lá. Implantação. Estou falando de hoje já. Atualmente, o sistema da Active ele é comercializado no site deles. Se você for no site activecorp.com.br, você vai ter a opção de comprar o software lá. E na medida que você compra, vários processos automatizados vão criar toda a sua estrutura de back-end. Vai ser criado e, em minutos, você recebe um e-mail com o executável da versão para você baixar. Lá na ponta, lá no cliente, continua sendo o executável, tá, gente? Executável, VCL, tudo, continua sendo um executável. A única diferença é que ele vai buscar as informações do servidor de aplicação em nuvem, ok? Mas, enfim, eu disponibilizei o executável para o cliente e ele acabou de comprar. Mas como é que ele vai usar isso? Claro, não é um trabalho feito por uma só pessoa, por uma só equipe de desenvolvimento. Enquanto estava sendo desenvolvido esse projeto, várias videoaulas do sistema estavam sendo feitas para ser treinamento do cliente. Então, o cliente, ele não só recebe um executável lá e te vira campeão. Não, ele recebe também um pacote de videoaulas que vai ensiná-lo a operar o sistema. Ok? E claro, né, nem todos os clientes conseguem fazer essa operação sozinho, né? Por isso, por trás tem uma equipe de apoio, uma equipe de CS, né, que é Customer Success, que faz o apoio para o cliente quando necessário. Na verdade, eu acho que eles ligam para todos os clientes que acabam de fazer a compra, mas, cara, você baixou, deu tudo certo, viu as videoaulas, está com alguma dúvida? Não é aquela coisa que, tipo assim, para eu instalar para você aí, eu tenho que ir aí, vou te cobrar tantas horas de consultoria, e por aí vai. Ficou uma coisa muito mais automática e muito mais barata, digamos assim. Suporte técnico. Houve uma redução da demanda. Por quê? Porque eu não tenho mais aquele monte de problema lá no meu cliente. Então, quer dizer, o banco de dados dele, a máquina dele que estava fora e tal, eu já não tinha mais essa demanda, porque toda a parte back-end estava em ambiente controlado nosso em nuvem. Então, se tivesse algum tipo de demanda, tinha equipe de suporte técnico, no caso, em nuvem, para resolver esse caso. Mas não tinha, porque o nosso ambiente era muito estável. Né? Não instável, estável. Atualização automatizada da base de clientes. Cara, isso aqui é lindo. Hoje, você tem lá no sistema, lá naquele gestão que eu comentei lá atrás, olha, tal cliente está usando a versão tal. Aí você agenda, fala, olha, em tal data, tal hora, o cliente vai passar a usar a versão já 1, foi para 2. Quando o cliente vai executar o sistema, vai abrir o sistema, ele verifica, olha, qual a versão que eu tenho que estar? Tem que estar na versão 2. Puxa, mas eu estou na versão 1. Então ele já faz o download do executável, coloca na rede do cliente para que os demais não precisem de fazer download de FTP e já atualiza os scripts de banco de dados. Trocamos de Firebird para SQL Server, usando a ferramenta para fazer, no caso, atualização de scripts com SQL Data Tools, que mantém exatamente o mesmo metadata de banco de dados. Então, isso ficou lindo. Hoje consegue-se migrar 10, 20, 30 clientes em 10 minutos. O suporte, por ter essa diminuição na demanda, ele passou a ser proativo e não reativo. Como proativo? Ele passou a atuar na resolução dos problemas analisando os logs. Log exception não estava sendo logado? Então, opa, calma aí. Eu estou com tempo sobrando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha lá nos logs, o que está acontecendo. Para saber se tem algum tipo de problema, se eu consigo reproduzir esse problema, e conseguindo reproduzir, a gente tenta resolver ou passa para a equipe de desenvolvimento para atuar, mas já com muito mais informação sobre o problema. Não é aquilo do cliente ligar e falar que está com pau. Geralmente, quando o cliente ligava falando que estava com pau, falava, não, já temos um chat aberto para isso aqui, já tem um ticket para isso aqui, está sendo resolvido. Ou então, já foi resolvido e vai sair na próxima versão. Por exemplo.
E a otimização do quadro de funcionários. Perceba bem, eu coloquei otimização e não redução. Por quê? Você pegou aquele cara que estava batendo cabeça, consertando o Firebird na máquina do cliente, e pegou esse cara para gravar videoaula, pegou esse cara para analisar log, pegou esse cara para reproduzir problema, para se antecipar ao problema. Então, houve essa otimização no quadro de funcionários também. Só que a vida, né? A vida é uma caixinha de surpresas. O que aconteceu? No triênio 2014, 15 e 16, foi o pior da nossa economia. Aquilo que estava de vento em popa subindo, o que aconteceu? A economia deu aquela caída. Então, 2014 cresceu só 0,5%, 2015 menos 3,28%, 2016 caiu. O que aconteceu? As empresas todas começaram a demitir. O que aconteceu com a Active Corp? Ela manteve o seu crescimento. Claro, não tão vigoroso como em outro momento, mas ela manteve o seu crescimento porque, com os custos operacionais reduzidos, ela conseguiu ofertar os seus produtos com preço competitivo. Né? Ela tinha já uma redução do seu custo, então por isso eu posso abaixar o meu valor que eu cobro do meu produto. E também, o que aconteceu? Vários transportadores começaram a demitir os funcionários, e esses funcionários caminhoneiros falaram, poxa, eu vou pegar meu caminhão e vou abrir a minha transportadora, eu vou puxar carga agora. Só que esse cara precisa de emitir CTE, esse cara precisa de ter um sistema. Né? E com isso foi feita uma versão mais básica do que a básica, só de emissão de CTE para atingir esse público. E com isso, né, claro, quando você vende mais barato, mas a sua base é grande, você mantém receita. E começou também, nessa época, as vendas online, da pessoa entrar no site da Active e já conseguir fazer a sua compra. Active em 2020, como é que está a empresa hoje? Ela só vende solução em nuvem e ela é parceira da AWS. Ela possui mais de 470 clientes ativos, a gente estava falando de 150, hoje tem 470 clientes ativos. Aí vai o título da palestra, ela emite mais de 1 milhão de documentos de frete, CTE, MDFE, NFSE, todo mês em nuvem, nessa estrutura que eu estava mostrando para vocês aí, lá na AWS. E a sua visão hoje é ser referência entre os principais fornecedores de sistema e modelo SaaS para a cadeia logística no Brasil. Gente, vocês percebem a visão tida lá em 2012 de ser uma das maiores e a diferença de 2020? Olha só, ele estava no momento de crescimento. Poderia falar, não, a solução que eu tenho está muito boa, já está atendendo, eu estou crescendo, eu estou conseguindo evoluir com isso. Mas não, talvez se não fosse toda essa mudança de arquitetura que foi feita, será que a empresa conseguiria manter o seu crescimento ou conseguiria se manter nesse triênio que a gente teve da economia lá embaixo? Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Se vocês entenderem isso da palestra, eu vou ficar muito contente. Isso daqui é a solução da Active hoje. Então, antes que era só o Active Trans aqui embaixo, hoje nós não, a empresa tem um software, um aplicativo que é o Tudo Entregue, que é de ocorrências de entrega, que esse cara aqui, ele se comunica diretamente com o servidor. DataSnap, sim, comunica diretamente com o servidor DataSnap. Ele é Android e iOS também. Essa estrutura não se modificou, foi só adicionada, colocando mais uma estrutura nova de CIOT, inclusive eu acho que eu conheço esse Ezinho aqui da Efret, eu acho que eu conheço, já vi isso daqui em algum lugar, mas foi adicionada essa parte, esse serviço, digamos assim, dentro do serviço de comunicação. Cada Delphizinho que você está vendo aqui é um serviço Windows rodando, ok? E a parte do embarcador foi até mudada de tecnologia, mas continua em internet baseada em web, em browser, e agora ela continua acessando do mesmo jeito a API para fazer seu cálculo de frete. Isso é a empresa hoje. Passaram-se 8 anos e aquela arquitetura que a gente montou lá atrás, em 2012, ela continua funcionando e ainda é expansível, digamos assim. Nesse período, a empresa ganhou alguns prêmios. Como em 2015 ela foi prêmio de destaque empresarial da Associação Comercial de Guarulhos, ganhou o 3º lugar do estado de São Paulo em excelência em processos administrativos,
de um concurso da Prefeitura de Guarulhos. Ela foi campeã da segunda amostra de economia criativa da categoria software, e também neste mesmo evento ela foi campeã na categoria geral, como case empreendedor. Aqui está a foto do CEO, o Jefferson, está aqui no meio, recebendo o prêmio do lado do prefeito de Guarulhos. O prefeito de Guarulhos, que não conhece, é o rapazinho aqui da esquerda. E isso aí sou eu, lá em 2006. Né? Eu também colhi frutos de todo esse trabalho. Mas isso daí foi uma homenagem que a empresa fez para mim lá em 2016. E, gente, todo esse trabalho, todo esse esforço, toda essa migração, tudo isso que aconteceu me fez começar uma nova etapa da minha carreira profissional. Isso chamou a atenção de uma empresinha que vocês devem conhecer, da Embarcadero, e em 2017 eu entrei lá na Embarcadero muito por causa desse trabalho que eu fiz. E adivinhem vocês qual foi o meu primeiro projeto na Embarcadero? Migração de software legado. É uma coisa que me persegue. Mas essa história vai ficar para outro café, outro dia, outra palestra, a gente conversa. Isso aí precisa de bastante café para contar assim, porque cada história é uma, cada migração é uma história para contar, é um livro para começar. Ok? Como ninguém trabalha sozinho, agora eu quero falar da equipe, de quem participou desse projeto. Primeiro, do Marcelo Mendes. O Marcelo Mendes, ele é o pai da criança. Ele começou lá com o sistema, lá no Delphi 7. Ele é o funcionário número 1 da Active. Quando eu falo número 1, exatamente, ele foi o primeiro funcionário da Active e começou o desenvolvimento desse software e o manteve. Conseguiu levar a empresa até aquele momento com 150 clientes ativos. No projeto, ele não participou codificando, né, no projeto da migração do sistema, mas todo o seu conhecimento de regra de negócio que tinha na cabeça desse rapaz aí, com certeza, se não fosse isso, o projeto não teria o sucesso que teve. Esse rapazinho aí que vocês devem conhecer também, ele palestrou ontem, hoje ele está trabalhando na CBR, o José Maria Júnior. Esse cara foi muito importante porque é o seguinte, enquanto estava sendo modernizado uma parte, aquilo que é antigo estava no pé, estava em cliente ainda, alguém tinha que manter aquilo, né? E não tem como você pegar uma equipe e falar, olha, hora você faz isso, hora você faz aquilo outro, tem que ter foco. E esse cara trabalhou na sustentação do sistema Delphi 7. E até por todo esse tempo, enquanto não virava tudo para o Delphi novo. Ok? Leonardo Weber, agente delfeiro, né? Eu gosto de falar delfeiro mesmo, tá? O pessoal não gosta muito que fala delfeiro, não, parece que remete a coisa antiga. Não, eu gosto de falar delfeiro mesmo, eu sou delfeiro clássico. Esse cara, ele é o cara da Amazon, o cara da infraestrutura. E nós, delfeiros, a gente costuma buscar a solução só pra gente, né? A gente quer falar tudo, a gente quer fazer tudo. E não vê que, por mais perfeito que seja o nosso software, a gente precisa de uma estrutura, precisa de ter base para desenvolver isso daí. Não precisa de, nosso sistema vai rodar em uma estrutura. E esse cara foi o cara que arquitetou toda a parte da Amazon que fez funcionar. Leonardo Weber. O Ângelo, ele é meu parceiraço desde essa época e de antes ainda, mas esse projeto a gente tocou junto. E hoje ele é meu parceiro aí em treinamentos, tudo, né? E sem querer puxar sardinha nenhuma, mas esse cara foi a maior evolução profissional que eu já vi nos meus mais de 20 anos de carreira. O que esse cara evoluiu nesse período, não só nesse período, vem evoluindo até hoje, é algo notável, cara. É um cara 100% mesmo, cara. A evolução profissional que esse cara teve, que ele era um menino lá atrás, hoje ele é um homem, dono de empresa. Cara, é a maior evolução profissional que eu já vi na minha carreira. E por último, quem pagou a conta, né? Esse cara aí, Jefferson Sescon. É muito importante falar dele, porque foi o cara que bancou. E quando eu falo bancar, não é só grana. A empresa estava num momento bom de dinheiro, né? Então, porra, não é só dinheiro que faz um bom projeto, né? E esse cara comprou a ideia e brigou para fazer ela acontecer. Claro que ele filtrava muito das coisas que chegavam para a gente, mas eu imagino, inclusive eu estava conversando com ele ontem, né, sobre o filme que passou na cabeça, o quanto que ele deve ter deitado de noite na cama e pensado se ele estava no caminho certo. Poxa, eu estou investindo uma grana preta, uma grana alta para evoluir uma solução da minha empresa, e será que eu estou no caminho certo? Pô, esse negócio está dando pau para caramba, como é que vai ser? Será que realmente está dando certo isso daqui? Será que vai dar certo?
e esse cara, ele bancou tudo. E assim, teve problema até interno. Né? Você imagina, a equipe de suporte já estava acostumada com um sistema que estava, de certa forma, estável, antigo, mas estável, e coloca um novo que vai dar um monte de pau. Então ele escutava de outros gerentes tudo, né, tudo que acontecia. E esse cara bancou, então, tira o chapéu, digamos assim. Bom, agora vamos falar de você. Né? Você que está assistindo a nossa palestra aqui, eu imagino que você tenha, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, eu não sei quantas, se você tem uma solução legada, se você está tendo que manter um sistema legado ainda. E aí você se pergunta, cara, eu devo ou não migrar? Né? A pergunta de $1 milhão, né? Eu devo ou não migrar? Bom, vou voltar àquela frase lá de trás. Não se pode fazer o trabalho de hoje com métodos de ontem para estar no negócio de amanhã. Desculpa, gente, eu estou correndo porque já está terminando o nosso tempo aqui. E por isso, olha só, isso aqui, análise SWOT, matriz SWOT, você pode ter uma grande força, que é o conhecimento de mercado, aquilo que você tem no seu software que atende o seu mercado, sim. Então, essa é a sua grande força. Só que você tem uma fraqueza. Fraqueza é a sua tecnologia antiga, tecnologia ultrapassada. Alguém colocou alguma coisa aqui de entender? Tá. Tecnologia ultrapassada. E isso pode ser uma fraqueza para você, porque você pode estar tendo oportunidades, como por exemplo aquela que eu falei do software para o embarcador e depois do aplicativo de entrega, que você está deixando de aproveitar. E mais que isso, você tem ameaças. Quais são as ameaças? Os concorrentes. Você pode ter um concorrente que vem aí com software em nuvem, numa linguagem dessas modinhas aí, que não faz metade daquilo que o seu faz, só que é mais barato, está em nuvem, e o seu cliente acaba migrando para esse concorrente seu. Então, fique esperto com isso aqui, matriz SWOT. Tá, mas por onde começar? Tudo bem, já estou entendendo que você quer sair lá do passado, quer vir para o século XXI. Por onde eu devo começar? Primeiro, sabendo que não tem bala de prata. Não existe bala de prata. A solução que foi aplicada na Active lá atrás, ela talvez serve para hoje. Rafael, você faria do mesmo jeito que você fez lá atrás? Cara, não. Claro que não. E ainda bem que eu falo isso. Quer dizer que nesses 8 anos que se passaram, eu aprendi uma coisinha a mais. Eu agreguei mais alguma coisa no meu conhecimento para que eu olhasse aquilo que eu fiz lá atrás e eu falava, não, cara, eu poderia ter feito diferente aqui. Eu brinco, eu e o Ângelo, que eu falei que é meu parceiro, se você olhar um código seu que você fez há 1 ano atrás e falar que tá bom, o errado é você. Porque quer dizer que nesse 1 ano você não aprendeu nada, cara. Então, fique esperto sempre com isso. Não tem bala de prata. As alternativas. Bom, você pode tentar fazer essa migração sozinho, né? E gastar uma enorme quantidade de tempo e dinheiro para superar os problemas que são comuns. Claro, cada caso é um caso, mas tem os problemas que são comuns, né? Então você pode tentar fazer isso por si só e bater cabeça. Não estou falando de capacidade técnica, tá, gente? Estou falando que, de repente, você nunca participou do projeto de migração, não sabe quais são os desafios que se encontra e pode perder tempo com algo que já tem a solução. Ou então, aprender com quem já sabe, com quem já fez, sabe as dificuldades encontradas e sabe, principalmente, qual é o caminho para driblá-las. Meu Deus do céu, que palavra difícil. E por isso estou aqui apresentando para vocês um treinamento nosso, que eu falei que ia fazer o lançamento hoje para o meu público, de migração de aplicação legada. Nesse treinamento, o que a gente faz? Começa a migração por componente de terceiro, compilação. Na verdade, eu peguei uma aplicação que eu mesmo desenvolvi essa aplicação lá em 2003, ela está funcionando até hoje, e pego ela e mostro passo a passo de como trazê-la para o Delphi 10.3. Então, estou falando aqui de migração, componente de terceiro, compilação, Unicode, modernização, que essa aplicação está lá com o DB Express, então estou fazendo um refind para mudar os componentes de acesso a dados, mostrando uma ferramenta que faz migração de relatórios de Quick para o Fast, modernizando a aparência dela. Estou falando de nivelamento também, que imagino que você que está trabalhando lá no Delphi 7, talvez não tenha todo o conhecimento de protocolo HTTP, de JSON, de REST e de GitHub. Tem muito delfeiro ainda que versiona a pasta, né? Copia a pasta, não tem um versionador de código. Modernização da arquitetura. Então, eu pego essa aplicação e levo partes dela para o Delphi MVC, com o dataset e as funções. Falo do Amazon Web Services, como criar conta, criação de instância, firewall e custos.
Microsoft Azure, mesma coisa, e a Google Cloud Platform, que você, provider, desculpa, que mesma coisa. Então, como que você faz para migrar a sua aplicação para a nuvem nessas 3 opções aí? E por último, falo do deploy, certificado SSL, deploy standalone, deploy com Windows Services ou com IIS, ok? Esse é o treinamento de migração de aplicação legada. Também a gente tem um treinamento, caso você já esteja com o Delphi mais novo, e queira só, mas ainda está em client server, queira só levar para a nuvem, o Delphi MVC Framework fica um Zero to Hero. E nele a gente fala, primeiro, esse módulo está aberto no YouTube, tá, gente? Vocês podem procurar no meu canal do YouTube, no final vai ter o link. Ele está aqui para vocês verem. Primeiro a gente fala da instalação, CRUD com RM, Vue-Red, documentação HTTPS. Depois vamos falar de nivelamento, que é a mesma coisa, protocolo HTTP, verbos, JSON, REST, GitHub, autenticação, Basic Authentication, JWT, Redis, segurança, certificado, criação de certificado gratuito, a gente ensina como criar o seu certificado SSL gratuito, database, filtros de paginação, criação do módulo automática, nested, transação e RQL. Documentação com Swagger, configurações do controller do model, estilização da sua documentação para ter a aparência da tua empresa. E vamos lá. O deploy, que é certificado SSL, standalone, Windows Service, IIS, o URL rewrite e a compilação também para o Apache Linux. Módulo avançado, que a gente fala de upload com thread, tratamento de exceptions, centralização de logs e header compression. E por último, o módulo Hero, que a gente vai falar de Headless, que é a glória do REST, escalabilidade, filas e containerização. Leia-se aqui Docker. Ok? O investimento para esse treinamento. O de migração, 359. O Delphi MVC, que é o Zero to Hero, 599. E os dois juntos, somando aqui, eu acho que não estou ruim de matemática ainda, 958. Mas, para vocês que estão aqui no dia do ACBR, eu estou dando R$100 de desconto em cada treinamento. Então, migração e modernização, 259, DMVC, 499, e o migração, 658. Esse aqui, migração, desculpa, os dois juntos, 658, com R$300 de desconto, caso você queira comprar os dois treinamentos hoje. Só que isso só é válido só até amanhã. O voucher vai expirar amanhã. E neste site aqui, você consegue olhar o log. Ou escaneia aqui na tela, ou nesse endereço aqui embaixo, você consegue ver as opções de treinamento que nós temos. E também ver a grade, tudo, né? E beleza. Gente, né, nós somos sensíveis à situação do país, tá? Caso alguém vê os valores aí, de repente pensar que gostaria de fazer, estaria com a gente nessa, só que de repente está meio apertado, me procura que a gente faz acontecer, ok? Eu só peço que vocês considerem que eu também vivo nesse país, ok? Então vamos lá. E além disso, caso só um treinamento não seja o suficiente para você, caso você não tenha braço para fazer essa migração, como falei lá no início, eu trabalho na Embarcadero Professional Services, está aqui o nosso site e caso pudermos ajudar com vocês com um trabalho profissional, com consultoria, com uma mentoria, com o que for, vai ser um prazer estar com vocês nesse desafio. Ok? E, gente, obrigado. Desculpa ter corrido um pouco no final, porque senão o tempo não ia dar. Tá aí todos os meus contatos e caso queiram falar comigo, estou totalmente à disposição. Gente, eu tive que correr muito, eu não vi as perguntas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo responder alguma. Temos tempo ainda, gente? Produção? Bom, vamos lá. Ricardo Gonçalves, ele comentou aqui que as bobeirinhas parecem ser mais rápido. Realmente, as bobeirinhas são mais rápido, você desenvolver as bobeirinhas primeiro. Só que, qual o valor que você entrega com isso? Quem já começou o sistema por tela de cadastro? Eu acho que muita gente, né? Tá, tudo bem, tela de cadastro, mas qual o valor que você está entregando com isso? Chegando no final de 2 semanas, você vai lá e mostra para o seu cliente o que você tem. Meia dúzia de tela de cadastro. Que valor que você entregou para o cara? Né? Se você faz um sistema que emite conhecimento eletrônico, cara, a função do sistema principal é emitir conhecimento eletrônico. Cara, começa por isso. Depois você vai completando os demais, ok? Essa foi a tática que a gente usou. Longe de mim falar que essa é a única maneira e que essa é a melhor maneira, de forma alguma, tá? Essa foi a tática, a lógica que a gente usou.
Ok? Deixa eu ver se tem mais resposta aqui. Quantidade de pessoas resolvidas, já falei. Tinha 4 desenvolvedores e toda a equipe de apoio, né? De análise e tudo. Regis, você está por aí? Sim. Quando eu fico falando muito tempo sozinho, assim, eu não sei se as pessoas estão me escutando ou não. Não, estou aqui. Todo mundo aí? Beleza. O sistema é todo acessado pelo navegador? Não. O sistema, eu acho que eu falei isso no meio da apresentação. O sistema, ele é desktop, ele é executável. É um executável que vai para o cliente. Todo o back-end é em nuvem, mas o que vai para o cliente é um executável. É isso aí. Regis, alguma consideração a fazer? Não, nenhuma. Tudo tranquilo. Florisvaldo, não seria melhor investir mais tempo em planejamento, desenvolvimento e testes, ao invés de entrar com o sistema que deu diversos problemas? Realmente, Florisvaldo, né, essa é uma das coisas que, se eu pudesse voltar no tempo, com certeza a etapa de teste, você vestir o chinelo, vestir o calçado antes de sair correndo, realmente é muito mais aconselhável, digamos assim, né? Ter sido feito mais testes internos, talvez investir em teste unitário, né? Então, esse é o tipo de coisa que realmente eu olho para trás e falo, isso poderia ter sido diferente. Certamente, essa é uma lição aprendida que ficou do projeto. Não, o Ricardo Fernandes perguntou se todos os clientes compartilham o mesmo banco. Não. A solução do embarcador é do mesmo banco, mas a solução do transportador, cada um tem o seu banco. E claro, né, como cada um vivia standalone, cada um dentro da sua empresa, a gente teve o trabalho de migrar esse banco para a nuvem também. O que é compartilhado é o serviço de acesso ao banco. Então, o cliente, quando vai se conectar no serviço, ele se identifica, digamos assim. Ao se identificar, ele direciona para o banco correto. Um banco para dicionários? Eu não entendi a sua pergunta, Ricardo Gonçalves. Não entendi muito bem a parte da nuvem. De qualquer forma, muita coisa, pelo que entendi, ficou no executável. A parte da nuvem, toda a regra de negócio, Sidney, toda a regra de negócio foi para a nuvem. O executável é a camada de apresentação. Ok? Regra de negócio ficou em nuvem. Bom, gente, eu acho que é isso. Regis, muito obrigado por ter deixado nossa apresentação aqui um pouquinho mais garbosa. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui de ser convidado da minha palestra, ok? Falou! Gente, qualquer coisa, meus contatos estão aí. É só me chamar, ok?